Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. Chegamos agora ao 28º domingo do tempo comum. O Evangelho continua a reflexão de domingo passado, mas vale a pena destacar um versículo, uma frase, uma afirmação na parábola de hoje que ressoa como uma provocação e talvez como uma condenação muito forte e muito grave para o nosso tempo. Diz o versículo 8 do Evangelho de hoje: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. É a festa de casamento de Deus com a humanidade. É a festa do amor de Deus que é capaz de invadir o coração e a vida do mundo inteiro. Mas os convidados não eram dignos. Mais uma guerra. A triste guerra da Ucrânia e da Rússia agora se acrescentou à guerra na própria terra de Jesus, na Palestina, naquela que nós somos acostumados a chamar de Terra Santa. E a pergunta é esta: tantos cristãos no mundo, tantas nações cristãs, por que todas estas guerras? Por que toda esta destruição? Por que toda esta vontade de destruir e de matar? Por que esta incapacidade de deixar que o amor de Deus una as pessoas e os povos? Por que tantos interesses acima da vida das criaturas de Deus, humanas e não humanas? Porque a guerra é destruição de vida humanas, de sociedade, do mundo, da terra, de tudo. As núpcias estavam prontas, a festa de casamento estava preparada. Jesus está no meio de nós, seu esposo. Era o que nós celebramos poucos dias atrás, lendo e meditando na festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o trecho das bodas de Caná, em que Jesus se apresenta como o esposo da humanidade. O esposo está no meio de nós e nós não somos dignos desta festa, porque temos outros interesses. É o que está acontecendo na parábola, que aconteceu no passado e que tristemente continua acontecendo hoje. Um rei preparou a festa de casamento para o seu filho e enviou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas não quiseram ir. E mandou outros, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois, os animais cevados já foram abatidos, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Quantos cristãos hoje, no mundo da política, na sociedade, na igreja, com diferentes responsabilidades, não se preocupa minimamente da festa do reino de Deus, da construção do reino de Deus. E são tristemente engajados em construir os seus tristes e pequenos impérios pessoais, em que os valores não são o amor de Deus e o amor aos irmãos, mas a sua vaidade, o seu desejo de poder, o seu desejo de se sobressair sobre os outros, de explorar.
de se levantar acima dos outros, rebaixando os outros, seu mínimo de fraternidade, seu mínimo de justiça, seu mínimo de verdadeira fé. Quanto isso acontece em todos os níveis. E aí não tem nenhum problema em mentir, em explorar, porque a única coisa que importa é a vaidade, é o poder, é a força. E continuamos a recusar o convite ao banquete do amor de Deus, ao banquete da fraternidade, ao banquete da paz, ao banquete da justiça. Porque olhamos só para nós mesmos. E quantas pessoas não têm medo de não condenar as guerras? Quantas pessoas continuam pensando que a violência, a guerra, a destruição, as armas continuem sendo um instrumento abençoado? Que tristeza diante de tudo isso. Se a gente for a favor da vida, temos que ser sempre, em toda circunstância, a favor da vida. Então o rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. E nós sabemos que não é o Deus misericordioso que neste momento está matando e incendiando muitas cidades, mas é o nosso egoísmo, é a nossa vontade de poder, é a nossa vontade de exploração, é a nossa incapacidade de viver o amor de Deus. Deus perdoa, Deus acolhe, Deus salva. Os homens, também os cristãos, estão dando prova que sabem só destruir. E aí cadê a nossa fé? Cadê a nossa conversão? Estas parábolas, aquela de domingo passado, assim como aquela de hoje, são ditas por Jesus para as pessoas que teimam em não se converter porque se acham justos, porque pensam que estão fazendo tudo direito. Cadê os frutos da nossa fé, da nossa justiça, no mundo dividido, no mundo em guerra, não somente com as armas, mas também com as armas da língua, com as armas da vaidade, com as armas do orgulho, com as armas das mentiras? Cadê a nossa fé? Cadê os frutos da nossa conversão autêntica e verdadeira? Onde está o fruto da nossa fé, daquela que gostamos de mostrar nas nossas procissões, nas nossas novenas? Se ainda no mundo estamos vendo tudo isso, não será que esta parábola é para nós, para uma verdadeira conversão à verdade e o amor de Deus? E o patrão não para de chamar a conversão. Os primeiros convidados não quiseram, não eram dignos. Então ele envia os seus servos para convidar a todas as pessoas. E a sala se encheu de bons e maus. Não é para nós decidir quem deve ou quem não deve entrar, quem pode ou quem não pode entrar. Deixemos que seja o Senhor. Aprendamos a viver no exemplo de Jesus Cristo, que soube acolher e perdoar os pecadores e promover uma vida nova em eles. E quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa. Não adianta sermos na igreja, não adianta sermos cristãos e batizados se não trajarmos os hábitos, a veste da festa, se não nos revestirmos de Jesus, do seu amor, obediência e fidelidade ao Pai, se nós, como Jesus, não nos revestirmos dos seus sentimentos de amor,
de compaixão, de ternura e de fraternidade para com todos os homens e as mulheres do nosso tempo. Se não nos revestirmos de Jesus, o nosso esposo, se não nos revestirmos do amor de Jesus, que nos leva a sermos fiéis ao amor do Pai e a não ter medo nem vergonha de chamar a todas as pessoas de nossos irmãos e irmãs, não poderemos permanecer no banquete da festa de casamento de Deus com a humanidade. Porque se não formos assim, deste jeito, significa que nós estamos amando só a nós mesmos, só a nossa vaidade, que na nossa vida não tem a fé no amor de Deus, não tem fé nenhuma se não tiver amor grande, e não pode ficar no banquete da festa de casamento quem ama somente a si mesmo, que está preso só na sua vaidade, se que está preso somente nos seus preconceitos ou na sua convicção de estar acima de toda a lei e de estar acima de todos os outros. Então que a situação que estamos vivendo é que este Evangelho e o amor de Deus que vamos partilhar nas nossas celebrações nos ajudem a nos converter de verdade, a sermos pessoas que podem estar neste banquete de festa de casamento de Deus, porque acolhemos o amor e vivemos o amor com Deus e com todos. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.